Pessoal, o tema da aula dessa semana é modernização, ditadura civil-militar e redemocratização. A habilidade de discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira no final do período ditatorial até a Constituição de 1988. Tá? Então aqui a gente já vai falar do período, né, de redemocratização, do fim da ditadura militar e da volta aí da democracia. Então, a gente tem o movimento Diretas Já, né, que foi um movimento popular que mobilizou milhões de pessoas e organizações sociais em defesa das eleições diretas para presidente da República. Começa em 1983 e vai ganhando cada vez mais, né, espaço aí, mais destaque com diversos comícios, cujo objetivo era dar forças à sucessão do último presidente do regime militar, o general João Batista Figueiredo. Então, a gente viu na aula passada, né, que antes do regime militar, a última eleição aí direta foi a que elegeu o Jânio Quadros, depois o Jânio Quadros ele renuncia e o João Goulart assume no lugar dele, né? E no governo do João Goulart a gente tem o golpe civil-militar que dá início a esse período de ditadura, e durante a ditadura militar, com o ato institucional número 2, né, o presidente da República ele passa a ser escolhido de forma indireta, ou seja, a população não vai mais, né, até as urnas como nós vamos hoje para escolher o presidente. O presidente ele é escolhido pelo Congresso Nacional e a população fica de fora disso aí, né? Com a nova Constituição de 1967, o presidente da República passou a ser eleito através do colégio eleitoral, mas somente os membros desse colegiado e os indicados das Assembleias Legislativas dos Estados exerciam esse direito. Então, a gente percebe que durante a ditadura militar, como a população não tinha participação, né, no voto, não era a população que escolhia o presidente, esse pequeno grupo de pessoas que fazia essa escolha fazia com que sempre as mesmas pessoas continuassem no poder, né? Sempre o mesmo grupo de pessoas. Por isso que a gente vai ter uma sucessão, né, de militares no governo durante os 21 anos que dura a ditadura. E já no finalzinho da ditadura, em 1983, a gente vai ter a mobilização da população, a população indo para a rua, exigindo exatamente isso, né? Por que o nome do movimento é Diretas Já? Porque essa era a reivindicação da população, que a população, que o povo voltasse a votar de forma direta para presidente, da forma como a gente faz hoje, né? Cada um ir lá e escolher o seu presidente, votar, né? De forma democrática. E se a gente analisar, até muito melhor do que a gente tinha visto, por exemplo, em relação à Primeira República, né? Que existia essa eleição, mas a grande maioria da população estava excluída e era uma eleição totalmente manipulada. Então, a exigência da população aqui é a volta da democracia, mas de uma democracia ainda mais, né, avançada, estruturada e benéfica para a população do que até antes do regime militar. Ok? Então, esse foi o movimento Diretas Já, um dos mais importantes movimentos aí da sociedade brasileira. A Assembleia Nacional Constituinte oportunizou em 1987 e 1988 a participação política ao povo brasileiro antes do processo de elaboração da Constituição. Lembrando que nós vimos no ano passado, né, a primeira Constituição do Brasil e tudo mais. Constituição é o conjunto de leis, né, que colocam as regras ali para uma sociedade. Então, a Constituição brasileira são as leis que definem, que regulamentam a sociedade brasileira. E aí a gente teve várias constituições anteriormente, né? A gente viu no ano passado a Constituição após a independência, mas depois disso a gente teve outras constituições, e em 1988 é feita a Constituição brasileira democrática, né? A que é escrita após a ditadura militar e que é a Constituição que nós utilizamos até hoje, né? O nosso conjunto de leis ainda é essa Constituição de 1988. E aí, o importante aqui é a gente entender o seguinte, né? Que antes da elaboração dessa Constituição, houve a participação popular, né? Então, assim, as pessoas puderam opinar sobre o que seria colocado nessa Constituição. Não foi algo criado pelo governo e imposto à sociedade, mas houve uma participação da população antes dessa elaboração. O Senado Federal criou em 1986 o projeto Constituição, a Voz do Cidadão, que colocou à disposição nas agências dos Correios formulários para que a sociedade brasileira se manifestasse com sugestões. Outro ponto importante foram as emendas populares apresentadas, que deveriam ser aceitas, possuir o apoio de 3 entidades representativas
e a assinatura de 30 mil eleitores. Várias questões foram elaboradas pelas emendas populares, como aquelas relacionadas à reforma agrária, à saúde pública, aos direitos trabalhistas, populações indígenas, ciência e tecnologia, direitos individuais, coletivos, entre outros, né? Então, a nossa Constituição é de 1988, ela é conhecida como Constituição Cidadã, né? Exatamente por isso, porque houve a participação da população, dos cidadãos brasileiros na elaboração. E isso é extremamente importante porque o povo identificar quais são as necessidades e colocar essas sugestões e não ser imposta pelo governo, né? Porque é uma outra realidade de fato. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, da participação popular, né, das sugestões que foram enviadas ali pelos cidadãos na época, ó, que seja analisada a situação da mãe que trabalha, sua licença pós-parto e sua jornada de trabalho, né? Então, aqui uma sugestão de uma cidadã lá de Rondônia. Alteração de regime parlamentarista, obrigatoriedade do ensino de primeiro e segundo graus. Censura, total extinção. Igualdade para homens e mulheres, justiça mais rápida e eficiente com juízes de pequenas causas, corrupção, tratada com muito rigor. Né? Então, a gente sabe aqui que dos problemas citados, muitos desses problemas ainda fazem parte da nossa sociedade, ou seja, só elaborar uma Constituição não resolve todos os problemas, né? É uma luta constante que cabe a cada um de nós, não só fazermos a nossa parte, mas cobrarmos dos políticos, né, que nós elegemos, porque a função desses políticos é representar a nossa vontade. E muitas vezes, quando a gente não cobra, eles fazem simplesmente a vontade deles, né? Eles representam a eles mesmos. Então, a Constituição cidadã aí, né? Então, presidencialismo e eleições diretas, a legislação do trabalho, direito aos povos indígenas, relações raciais, liberdades civis, ok? A elaboração da Constituição de 1988, ao contrário das demais constituições de nosso país, forjadas nos gabinetes, não teve um texto prévio do governo. Isso possibilitou a participação popular direta, com a representação de cidadãos por meio de entidades sociais, além das comissões e subcomissões de parlamentares que organizaram um projeto que abordava um conjunto de temáticas amplas, que visavam a viabilização da democracia no país. Em virtude da participação popular, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, apelidou o texto final de Constituição Cidadã, ok?